Então dava um toque no berimbau chamado cavalaria. Tem um toque chamado cavalaria que aí então todo mundo dispersava, já sabia que era a presença da polícia. Existiram algumas personalidades da nossa história que praticavam capoeira. Por exemplo, uma das personalidades conhecidas que praticavam capoeira era o Coelho Neto. O Coelho Neto, inclusive, fez artigos defendendo a capoeira. O Conde D, o marido da princesa Isabel, também era praticante. Inclusive, foi saudado uma vez por capoeirista em verso e prosa. E o filho do jornal O País, que fez a propaganda do Deodoro, o Juca Reis, da República do Deodoro, esse filho desse rapaz foi, inclusive, deportado para Portugal porque praticava capoeira, causando uma crise no Ministério, que, inclusive, forçou ao ministro Quintino Bocaiúva pedir demissão, mas, com a parte, nessas reuniões, existem atas autênticas disso, de Dunche de Abranches, de 1907, inclusive a parte de Rui Barbosa, do Cesar Alvim, defendendo. Isso nos leva a crer e nos leva a entender a influência que a capoeira teve na história do Brasil. Essas personalidades que praticavam capoeira praticavam de uma maneira escondida, inclusive, porque não podiam relatar que eram capoeiristas, não podiam nem admitir que eram capoeiristas, mas a arte era bonita e eles tentavam fazer escondidos. E assim, como é que diz, os negros foram, como é que diz, se divertindo, se escondendo e sendo perseguidos, mas a capoeira resistiu como toda manifestação cultural do negro. Até que na década de 30, como eu falo no meu livro, Capoeira Angola, a capoeira foi uma portaria do então secretário da Educação, permitindo que ela fosse ensinada nas escolas. O aprendizado de capoeira sempre foi a rua, sempre foi a praça, sempre foi as esquinas, era isso que é o aprendizado de capoeira. Então começou a se desenvolver nas academias. E agora aí já com uma nova dimensão, com uma nova estrutura social. Já em vez de ser somente povão, negão, os negros, eram também autoridades, eram deputados, eram políticos de todas as espécies, médicos, advogados. Inclusive, o Pimba se orgulhava muito de falar que um dos alunos dele teria sido o ex-governador Lomanto Júnior. Então, a capoeira ficou assim como uma espécie de chamariz do momento. Até um ponto quando começou a infiltrar no país com mais intensidade as danças, os jogos as lutas orientais. Aí começou todo tipo de judô, karatê, taekwondo. Então as academias começaram a cair, aos poucos cair, o pessoal se afastando e ficando somente se dedicando a esse tipo de luta oriental. De modo que hoje tem muito pouca academia. O mestre Pastinha, ele era um capoeirista, um dos melhores capoeiristas daqui de Salvador. E ele aprendeu capoeira com um africano. Mas ele não se julgava ser o melhor, ele sempre dizia, não, eu ainda estou aprendendo capoeira, como eu continuo com a mesma linguagem dele, eu ainda estou aprendendo capoeira, com aquele aluno mais duro de eu ensinar capoeira, com esse eu estou aprendendo. Este quadro é de autoria de mestre Pastinha, saudoso mestre Pastinha, o que tinha sua academia no Pelourinho, e o que enfrentou tudo para que a capoeira Angola se divulgasse e ficasse sendo a verdadeira capoeira, porque mestre Bimba anexou certos golpes novos na capoeira, né? E Pastinha não conservou a capoeira de Angola como era mais lenta e para mim mais bonita, porque com a velocidade se perde muito dos movimentos, que é uma das belezas da capoeira. A capoeira inicial no Brasil foi a capoeira chamada Angola.
quer dizer, uma capoeira em que os jogadores eles se pegam, mal se tocam. Essa capoeira foi a dos velhos africanos, dos negros, de um modo geral. Depois, com o aparecimento de um angoleiro chamado Bimba, este angoleiro, como tinha um conhecimento de lutas estrangeiras, sobretudo a luta francesa savata e algumas outras lutas orientais, ele procurou fazer uma espécie de apuração das lutas orientais com a capoeira propriamente dita. Então criou uma maneira de jogar que ele chamou capoeira regional, porque era uma capoeira propriamente inventada por ele, com uma série de golpes, mas com esses golpes a base mesmo da capoeira regional é a Angola, agora acrescida de golpes de lutas orientais.